Olá, aqui é Ricardo Maley. Neste episódio do nosso podcast, eu decidi fazer aqui um vídeo falando diretamente com você que é um gestor, um dono de negócio que está aí na faixa dos 40, 50 anos, quase 50 anos, né? 55 anos para ser mais preciso, estou na faixa dos 50 ainda. Quem já tem esse tempo, essa quilometragem rodada, já passou por tanta crise nesse país, né? A gente já viu inflação galopante na década de 80. Imagina a inflação de 50% ao mês, um acumulado de mais de 2.000% ao ano. Isso é a realidade que a gente vivia na década de 80. Eu ainda era garoto, mas eu senti, né, o peso disso. Eu não tinha aquela responsabilidade de tocar uma empresa, nem de pagar as contas de casa, mas eu senti essa inflação, né? A gente teve plano Collor na década de 90. A gente teve a crise nos Estados Unidos da bolha, né, imobiliária, que estourou em 2008. A gente passou por crise do governo Dilma de 2014 a 2016 e agora, mais uma vez, cá estamos nós, crise econômica no Brasil. Então, caso você ainda não tenha desenvolvido aquela fibra emocional para suportar estas crises, e é possível que isso esteja acontecendo exatamente aí contigo, porque, quem sabe, foi agora, né, nessa última década, nesses últimos anos, você assumiu a propriedade de um negócio, você se tornou proprietário de um negócio, você assumiu, né, a responsabilidade de gerenciar uma equipe, um departamento de alguma empresa, e aí você precisa de um pouco de direcionamento. Então eu resolvi gravar este episódio exatamente para explicar 4 diretrizes de gestão que funcionam em tempos de crise. Por quê? Porque são diretrizes essenciais. São aquelas diretrizes que ajudam qualquer empresa a transitar pela crise de uma forma mais leve. Quais são estas 4 diretrizes? Então, vamos lá, vamos começar falando da primeira, que é a seguinte: determine. Uma empresa, ela é uma coleção de problemas. Eu gosto muito dessa frase. Essa frase eu aprendi num livro do Vicente Falcone, que é justamente o livro Gerenciamento pelas Diretrizes. Essa frase me fez pensar demais. Uma empresa é uma coleção de problemas. O que essa frase me diz? Se você quiser resolver todos os problemas da sua empresa ao mesmo tempo, vai faltar tempo, vai faltar mão de obra, vai faltar dinheiro, vai faltar todo tipo de recurso. Então, se uma empresa é uma coleção de problemas, em momentos de crise, em especial, você precisa ser diretivo e determinar, tá? Então é o estilo 1 da liderança situacional, que é seu estilo diretivo. Você tem que ser aquele líder de mão firme, forte, que diz assim: pessoal, seguinte, ó, o foco é este. Estas são as metas prioritárias que nós precisamos alcançar para conseguir sobreviver ao momento. Estas metas, claro, se você é dono de negócio, aí você vai ter metas na área de marketing, você vai ter metas na área comercial, você vai ter metas na área de produção, de logística, na área financeira, mas você precisa determinar quais problemas cada uma dessas áreas, porque, na verdade, metas nada mais são do que, de fato, problemas. Se você parar para pensar, você vai entender claramente isso. O que é uma meta? A meta é a definição de um ponto B, né? Você está num ponto A, você quer chegar num ponto B, e aí tem uma trajetória aí, que é o tal do método, e esse ponto B é justamente o que é a solução de uma situação inadequada que você tem agora. Então, a situação que você tem agora, mesmo que seja confortável e seja boa, você diz: não, essa situação ela não me satisfaz. Então eu vou estabelecer uma meta. Então, quando você determina uma meta, quando você define, né, qual o objetivo que quer alcançar, você está justamente identificando qual problema você quer resolver. Então, a sua missão como um líder do seu negócio ou da sua equipe no momento caótico de uma crise é justamente colocar o foco do teu time naquilo que importa. Sem isso,
Obviamente, as pessoas se ocupam não necessariamente com aquilo que importa, com aquilo que tem efetividade, mas se ocupam com coisas que não necessariamente são imediatas. Então, não há momento em que o estilo diretivo é tão adequado quanto um momento de crise. Se você parar para pensar, você vai lembrar que este é o estilo, né, classicamente militar. Um comandante, ele dá a diretriz, ele dá a meta, ele dá o objetivo. E não tem negociação. Mas por que, Ricardo? Simples, porque se ficarmos fazendo reunião de brainstorming no meio de uma batalha, a bala está comendo e cabeças vão rolar. Então, aqui está, né, a importância dessa diretriz. Claro que ela é muito básica, mas como eu disse no início do episódio, eu falei que a gente vai falar 4 diretrizes que são essenciais. E a primeira é só para relembrar, né, para quem já sabe, mas é importante relembrar que em momentos de crise é um momento para você determinar o que tem que ser feito e como será feito, em quanto tempo isso é feito, tá? E isso é estabelecer as metas prioritárias da sua equipe, da sua empresa. Vamos lá. Então, o foco, tá? O foco dessa primeira diretriz, o foco é priorização. Eu vou falar para cada diretriz dessa, eu vou dizer qual é o foco. No final, a gente vai fazer uma revisão desses 4 focos. Então, o foco da primeira diretriz, que é determinar, o foco é priorização. Tá? Estabeleça exatamente as metas prioritárias a serem alcançadas. Vamos para a segunda diretriz, que é simplifique. Menos é mais. É outra frase daquelas que a gente lembra, né? Menos é mais. Por que menos é mais? Porque justamente em momentos de crise, é mais do que qualquer outro, é preciso fazer mais com menos. Portanto, você tem que colocar o seu foco no que é simples, no que é eficiente, no que traz resultados mais rápidos, de forma mais econômica e que te traga mais produtividade. Como é que você alcança isso? Simplificando os teus processos. Momento de crise é momento de tirar completamente tudo que é excessivo e colocar o foco apenas no que traz resultado. Todo desperdício de equipamento, de tempo, de toda a burocracia, todo trabalho, todo retrabalho, tudo isso é custo desnecessário. Então é o momento de você enxugar a tua máquina, torná-la extremamente eficiente. E este é justamente o foco desta segunda diretriz, que é simplifique. Qual é o foco aqui? Eficiência. Então você se ocupa, tá? O que eu estou dizendo aqui? Que você, em momentos de crise, já tem os dois focos aqui das tuas diretrizes. Um que tem a ver com a priorização e o segundo que tem a ver com a eficiência. Vamos para a terceira diretriz. Acompanhe. O olho do dono é que engorda o boi. Essa é clássica, né? Mais uma frase clássica. O olho do dono é que engorda o boi. Tem gente que gosta dessa frase, tem gente que não gosta. Neste caso aqui, eu vou te dizer que eu até gosto, porque ela deixa muito claro do que a gente está falando. Porque em momentos de crise, é essencial que você garanta, né? Melhor dizendo, em momentos de crise, é preciso que você garanta que aquilo que é essencial seja muito bem feito. Por isso que você tem que ter aquele olho do dono do negócio ou dono do processo. Você é o dono do processo abaixo, que está abaixo, né, da tua responsabilidade ali. Então, você precisa olhar, acompanhar as pessoas desempenhando as suas funções. Não é momento de sair correndo por aí, né, feito um louco, não. É momento de você estar mais próximo e mais presente do que nunca. Por quê? Você não quer ser o último a saber. Sabe aquele marido que é o último a saber?
É disso que a gente está falando aqui. Você não pode ser o chefe, ou o líder, ou o dono do negócio, que é o último a saber que o processo apresenta erros, que as pessoas têm dúvidas, estão se sentindo inseguras ou fazem corpo mole. Então você não pode ser o último a saber. Por quê? Porque você tem que colocar foco total, e aqui está o nosso foco dessa terceira diretriz, que o foco é desempenho. Então agora a gente está falando o seguinte, já que você está querendo fazer mais com menos, isso só é possível se você tiver focado em alto desempenho. E para ter alto desempenho, você tem que ter gente desempenhando com fervor. E aí você precisa o quê? Estar próximo para garantir isso. Se você não estiver próximo, se você vira as costas, você já sabe o que acontece. Então acompanha. Presença. Olhar sobre o processo. Não é para ficar ali enchendo o saco, ficando em cima, né? Olhando em cima do ombro do funcionário trabalhando, né? Sendo aquele chefe xarope, né? Que fica cobrando, enchendo o saco. Não, é o contrário, tá? A tua presença no processo, no acompanhamento do trabalho, das funções, é uma presença para melhorar a vida das pessoas no que diz respeito a facilitar o trabalho. Existe gargalo, existem erros evitáveis, existem dúvidas que possam ser sanadas, as pessoas não têm certa segurança, você precisa dar ali um treinamento, dar um coach, você precisa às vezes dar um feedback porque a pessoa fez corpo mole, está fazendo corpo mole, ou essa pessoa está contaminando emocionalmente, negativamente o ambiente de trabalho. Então você só consegue fazer esse acompanhamento se você só consegue fazer isso se você estiver fazendo, portanto, o acompanhamento, tá? Então, vamos lá, a gente falou de determinação, foco priorização, nós falamos de simplificar, foco eficiência, e nós falamos de acompanhamento, foco é desempenho. Vamos para a nossa quarta diretriz. Incentive. Uma equipe engajada dispara na frente. Olha que importante isso. Em momentos de crise, as pessoas ficam mais vulneráveis emocionalmente. Você concorda com isso, né? Fica todo mundo assim meio que... Será que eu vou ser demitido? Será que, né, a empresa não sei o quê? Então, fica no ar um clima de incerteza. E as pessoas com incerteza, com dúvida, sentem medo, se tornam mais vulneráveis emocionalmente. E agora, tem o seguinte... O teu concorrente também está passando pela mesma situação. Ou seja, assim como a tua equipe pode estar se sentindo vulnerável emocionalmente, o teu concorrente também vai estar enfrentando a mesma situação. E olha que importante isso que eu vou te dizer agora. Se você consegue sanar essa variável emocional, você tem uma equipe que volta o seu foco e se engaja para resolver aquilo que é mais importante. Por isso que uma equipe engajada, ela dispara na frente. Eu vou te dar uma explicação importante em relação a isso que eu estou falando agora. Chama-se o conceito da entropia psíquica. Esse conceito ele foi explicado pelo psicólogo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi. É o cara aí que explica sobre a teoria do flow, teoria do fluxo. O Mihaly Csikszentmihalyi diz o seguinte, que emoções negativas como medo, ansiedade, angústia, tédio, essas emoções pesadas que as pessoas eventualmente estão sentindo no ambiente de trabalho, elas geram uma coisa chamada entropia psíquica. Que é isso? É quando a energia psíquica da pessoa, ao invés de estar sendo direcionada para a produtividade, para o trabalho, como essas pessoas estão sentindo medo, ansiedade, tédio, etc., essa energia fica tentando o tempo todo trazer de volta o equilíbrio, a homeostase, o equilíbrio interno, o equilíbrio emocional. A pessoa está emocionalmente desequilibrada, isso é uma ruptura psíquica que ela está sentindo. E ela faz o quê? Ela pega a energia dela e tenta, né, recuperar o estado de equilíbrio. Só que ela não consegue,
né? Porque ela está emocionalmente vulnerável. Então, existe uma rachadura que faz com que ela, como se ela estivesse sangrando emocionalmente. Há uma fuga de energia. Então, o bom líder, o que ele faz? Ele não permite que isso aconteça. E ele vai trabalhar esse lado psicológico das pessoas fazendo o quê? Algumas táticas simples, como, por exemplo, incentivar a equipe a fazer um bom trabalho e incentivar ou elogiar as pessoas quando fazem um bom trabalho. O elogio, o incentivo, né, acalma as pessoas e faz com que elas se sintam úteis, justamente úteis no momento em que elas sabem que ser útil é uma das maiores garantias, né, que a pessoa vai ter para um momento de crise. Uma empresa não quer demitir uma pessoa que percebe ser útil. Então a pessoa, quando ela se sente, puxa vida, o meu trabalho é útil, eu estou recebendo elogio, eu estou recebendo incentivo por um trabalho bem feito, ela se acalma. E aí a entropia psíquica tende a ir embora. O foco dessa nossa diretriz é a motivação. Justamente o estado de motivação, o estado de engajamento faz com que as pessoas disparem na frente e você tenha muito mais chances de superar uma crise porque você está mais preparado que o seu concorrente. E olha que importante isso, não é que você tem mais recurso financeiro, mais dinheiro em caixa, claro que tudo isso é importante, mas tem uma coisa que seu concorrente muito dificilmente vai conseguir imitar, é a sua equipe. Uma equipe bem preparada, uma equipe engajada, com sangue nos olhos, essa equipe com certeza vai te trazer uma facilidade muito maior para superar qualquer crise que o teu negócio ou que o mercado esteja passando. Vamos então falar do resumo aqui, ó. Os 4 focos que eu coloquei: priorização, eficiência, desempenho, motivação. Coisa simples, né? Simples, mas não são fáceis. Não, com certeza. Cada uma desses focos, né, que são acompanhados dessas 4 diretrizes, que é determine, simplifique, acompanhe e incentive, exigem de você, como gestor, o seu trabalho árduo, né? E claro, né, qual é a proposta aqui do nosso episódio, é te colocar assim no caminho, né, que ajuda num momento difícil. Então, longe aí de você sair fazendo coisas que não tragam, né, esse tipo de diferencial aqui. Quer dizer, priorizar, buscar eficiência, né, alto desempenho, gente motivada. Para concluir esse nosso episódio, eu quero te dar uma sugestão de seriado. Se você quer aí compreender melhor como é que se exerce uma liderança em tempos de crise, eu sugiro veementemente que você assista o seriado Band of Brothers, da HBO. Esse seriado é assim sensacional. Eu comprei inclusive o box, né, com todos os episódios. E como eu não tenho mais aparelho de DVD, eu fiquei com muita dificuldade de achar no mercado onde né, eu queria indicar para um amigo e isso não sei onde tem. Aí eu descobri como eu assinava a HBO, eu fui ver lá no site, né, do streaming, estava lá o Band of Brothers. Então, se você assina aí a HBO Max, você vai ter acesso a esse seriado, Band of Brothers, que é o grupo de irmãos, digamos assim. Se trata de um episódio, de um seriado produzido, né, pelo Tom Hanks e pelo Spielberg. É fantástico, fantástico. E conta a história real de paraquedistas que no dia D, né, lá na Segunda Guerra, na Normandia, cruzaram sobre a linha inimiga dos alemães e saltaram de paraquedas atrás dessa linha inimiga, e a missão deles inicial era destruir a artilharia que ficava bombardeando lá a praia, né, de Omaha Beach. E então enfim, eu não vou contar muito aqui do que é o seriado, só para te dar um contexto, mas assiste, porque é o seguinte, ali nesse seriado tu vai ver exatamente o que é a liderança que funciona em situações de crise.
E qual é a crise maior que a gente pode ver numa vida do que uma guerra, né? Uma grande guerra mundial. Então, assim, uma lição para você ver lideranças que funcionaram, lideranças que deram errado, e todo seriado ele é narrado, né? Aliás, ele inicia com depoimentos dos próprios combatentes que passaram que são os personagens daquela história. Então é muito legal, se você não assistiu ainda, assiste. É uma lição assim de liderança e para tempos de crise. E tenho certeza que vai ser inspirador aí para ti ver esse seriado e pegar assim aquela energia, né? Aquela força da liderança que precisa triunfar mesmo nas piores circunstâncias, tá? Bom, para fechar aqui a nossa conversa, o nosso episódio de hoje, quero dizer o seguinte: mesmo sem fazer assim grandes mudanças estratégicas aí no teu negócio, vou buscar uma inovação, coisa e tal, mesmo que você não tem, nem sei por onde começar, certamente o teu negócio vai ficar muito mais competitivo, vai poder ganhar muito mais mercado seguindo estas 4 diretrizes simples que eu coloquei aqui. Gostou do episódio? Te ajudou? Então faz o seguinte, segue o podcast, né? Onde você estiver aí ouvindo, se está sei lá, você está vendo na Amazon, se está, aliás, está ouvindo na Amazon, se você está vendo no YouTube. Então tem várias plataformas aí que o nosso podcast é distribuído. Onde você estiver agora, vai lá, clica no botão para seguir. Se estiver no YouTube, lembra de clicar no sininho, né? Seguir o canal, clicar no sininho e colocar lá todos para receber todas as notificações dos próximos episódios que eu vou lançar, beleza? Segue o podcast, visita lá o meu site ricardomale.com para conhecer mais o meu trabalho e os treinamentos que eu ofereço para as empresas e também as mentorias individuais para o desenvolvimento gerencial. Forte abraço e a gente se fala aí no próximo episódio. Tchau, tchau.